tarde, meus amores. Conforme prometido, falei que eu ia estar aqui 5h15, cheguei um pouquinho atrasada, que eu estava finalizando o atendimento. E a live de hoje, ela é muito especial, ela tem um caráter de contribuição, porque eu quero compartilhar para vocês tudo que eu tenho aprendido com o Tantra, com a terapia tântrica. Então, muitas pessoas me perguntando, muitas pessoas querendo saber o que é o Tantra, muitas pessoas querendo saber desse movimento que aconteceu comigo, que tem acontecido. E aí eu decidi fazer essa live para compartilhar essa experiência, né? Essa experiência que eu estou vivenciando com a terapia tântrica, porque eu estou fazendo a terapia tântrica, estou estudando o Tantra. E, enfim, eu vim compartilhar com vocês essa vivência, essa experiência que está acontecendo comigo. Eu trabalho com psicanálise, trabalho com coaching também, mas assim, o meu forte é mesmo a psicanálise. E na psicanálise, a gente obviamente estuda Freud, e Freud teve um aluno chamado Wilhelm Reich, e o Reich, ele trouxe para nós um conhecimento super interessante de cura pelo corpo, de cura pelo movimento do corpo. Então, Reich, ele realmente ele promoveu assim um conhecimento muito interessante quando ele estudou o orgasmo, o efeito do orgasmo no nosso corpo, o orgasmo como instrumento terapêutico. E aí, depois de Reich, vem Osho, que é um oriental, um indiano, mas que ele trouxe para o Ocidente esse conhecimento da terapia orgástica. Então, quem me conhece sabe que eu tenho esse viés assim, acadêmico, intelectual. Eu gosto de estudar, gosto de entender e gosto de vivenciar. Eu sou psicanalista, mas eu vivencio várias abordagens terapêuticas, porque o ser humano ele é tão complexo, nós somos tão diferentes, nós somos tão complexos, que a gente... cada ser humano tem uma evolução, um impacto diferente com terapias diferentes. Então, eu sou muito aberta para isso e eu gosto sim de testar, de experimentar técnicas e abordagens diferentes. Oi, Mirlene! Mirlene é a minha terapeuta tântrica. Olha que legal, ela tá aí na live, assistindo a live, vai poder me ajudar com alguns conceitos aí, hein, Mirlene? Que bom que vocês estão aí, vocês podem fazer perguntas, o que eu souber responder, eu vou respondendo para vocês. Eu gosto muito mais de fazer live do que de gravar vídeo, porque a live promove a interação. E eu adoro essa conexão, adoro essa interação, então eu prefiro fazer as lives, mesmo que a gente corra o risco aí de falar umas bobagens, de cometer uns erros, porque eu também sou meio impulsiva e vou falando as coisas aqui, live não tem como consertar. Então eu não quero consertar nada, quero ser autêntica aqui e contar para vocês sobre essa experiência, essa vivência. Grazi também aí online. Grazi é uma terapeuta quântica. Que bom que você está aqui, Grazi. Vamos lá, meus amores. O que eu aprendi com o Tantra? Como é que eu cheguei no Tantra? Então, eu cheguei no Tantra muito em função das demandas que eu vinha recebendo dos casais. Então, eu, como psicanalista, atendia muitas famílias aqui, atendo muitos casais e casais com algumas dificuldades na área sexual. E eu senti que somente aquela psicanálise de Freud não estava sendo suficiente para me ajudar a ajudar esses casais. E aí eu descobri o Reich, que é o aluno do Freud, e depois descobri o Osho. E aí, o que o Osho fez?
Osho trouxe para nós de uma maneira muito prática essa terapêutica através do orgasmo. Aquilo que o Reich não conseguiu trazer na época dele, não é? Só uma curiosidade, Reich ele foi morto justamente porque ele publicou um livro chamado A Função do Orgasmo. E isso foi em torno de 1920, 30, 40, não sei ao certo, mas enfim, numa época em que falar de orgasmo era algo muito perigoso, tão perigoso que ele foi assassinado por isso. E Osho veio depois, veio bem depois, e Osho trouxe, ele é um indiano que trouxe para o Ocidente esse conhecimento. E aí, ouvindo essas demandas dos casais, ouvindo muitas mulheres com dificuldade em ter orgasmo, ouvindo alguns homens me trazendo problemas com relação à disfunção sexual, eu fui procurar algumas terapêuticas onde nós pudéssemos trabalhar essas questões e me deparei com o Tantra e achei a filosofia do Tantra muito interessante, principalmente porque é uma filosofia muito humanista, muito amorosa. E isso tem muito a ver com o desenvolvimento humano. A gente precisa dessa pegada da amorosidade para trabalhar o desenvolvimento humano. E aí, o que eu descobri no Tantra? Agora vamos lá ao que realmente interessa. Primeira coisa que eu descobri no Tantra, a primeira coisa que eu aprendi no Tantra é que a gente tem que desaprender tudo aquilo que a gente aprendeu sobre sexo. Porque a nossa educação sexual, ela é uma educação muito baseada na pornografia. Então, de modo geral, onde a gente aprende sobre sexo? Aprendemos com a pornografia. E a pornografia traz para nós uma relação sexual extremamente focada na genitália, traz uma relação sexual muito pobre, uma exploração do corpo muito pobre. O nosso corpo é muito rico, o nosso corpo todo é orgástico, e ali no pornô, o orgasmo ele está completamente baseado na genitália, e traz para nós também uma subjugação muito grande do feminino, da mulher. E então é a mulher ali para servir, é a mulher em posições, é a mulher em performances que na prática não geram prazer real. Ou seja, é uma escola que está ensinando errado. Então, essa educação pornográfica que a gente recebe, no Tantra eu aprendi que ela deve ser desaprendida. Então, no Tantra não tem certo e errado. No Tantra não tem bom e mal. No Tantra tem experiências. Experimente. No Tantra eu aprendi a explorar o meu corpo. Eu aprendi a conhecer o meu corpo. Eu aprendi que onde tem pele pode ter prazer. Então eu aprendi que o meu corpo inteiro pode ser orgástico. E isso aumenta muitas possibilidades de prazer. Então a primeira grande coisa que eu aprendi no Tantra é desaprenda. Desaprenda tudo que você sabe sobre sexo e se joga. Desaprenda tudo que você aprendeu com o pornô e simplesmente relaxa o seu corpo e permita as sensações. E aí, gente, a gente encontra um mundo enorme de possibilidades, não é? A gente encontra um corpo, a gente descobre que o nosso corpo ele é extremamente rico. A gente descobre que o nosso corpo todo tem terminações nervosas que podem nos dar prazer. Então, primeira coisa que eu aprendi com o Tantra foi isso, foi desaprender tudo aquilo, toda aquela educação pornográfica que a gente recebe. Uma outra coisa que eu aprendi no Tantra, que é muito lindo, muito interessante, é o amor livre, esse conceito de amor livre. E isso eu aprendi foi com o Osho mesmo, foi nessa literatura toda que eu degustei do Osho.
e vale muito a pena conhecer as perspectivas que ele traz para nós. O que é o amor livre? Osho diz o seguinte, que nós não queremos liberdade, nós queremos ser irresponsáveis no sexo. Então, ele diz que liberdade significa você agir com consciência e responsabilidade. Liberdade não é ser irresponsável. Liberdade é você conhecer o seu corpo e respeitar o seu corpo. Liberdade é você respeitar o corpo do outro. Liberdade é você respeitar as diferenças do outro. Então, o amor livre, ele diz o seguinte, ele diz que o outro não é seu e nem você é do outro. O amor livre traz para a gente esse conceito que não nos objetifica, ou seja, nós não somos objetos. Nem o outro é meu objeto e nem eu sou objeto do outro. Esse é o conceito do amor livre. Quando eu ouvia esse termo, amor livre, eu logo pensava em sacanagem. Todo mundo pegando todo mundo. E isso é a irresponsabilidade. Isso é o que Osho chama de irresponsabilidade. Porque ele diz que nós precisamos atingir uma maturidade onde a gente compreenda que o corpo do outro é do outro e que o meu corpo é o meu corpo. Então, esse conceito de amor livre é um conceito que te liberta da possessividade, te liberta do ciúme, te liberta do controle. E aí, eu já vou emendar na terceira coisa que eu aprendi com o Tantra, que é não controlar. Não controle. Não controla. Você tem que deixar fluir. Então, no pornô, a gente vê um sexo muito performático. No Tantra, não existe essa performance. Você não precisa ficar preocupado com a performance. O foco, ele tá todo na sensação. Então, deixa fluir. Deixa o seu corpo sentir, deixa o corpo fluir. Experimenta as múltiplas sensações que o seu corpo pode oferecer para você. Essa potencialidade que ele tem para você. Eu não vou aqui explicar, se der tempo eu vou explicar como funciona a massagem tântrica, mas a terapia tântrica, ela não se baseia somente na massagem, tem várias abordagens. Mas um detalhe muito importante na terapia tântrica são os orgasmos múltiplos. O Tantra, ele é matriarcal, então ele é muito especial para a mulher. Toda mulher merece passar por uma terapia tântrica. Os homens também, eu não quero desmerecer aqui o homem, não é isso. Mas é que o Tantra é muito especial para a mulher, porque a mulher, ela não desconhece muito o próprio corpo. Então, no Tantra eu aprendi a me tocar, a conhecer o meu corpo. O homem, ele tem uma genitália externa, então isso facilita muito o homem conhecer o corpo dele. Então, toda vez que ele vai fazer xixi, por exemplo, ele manipula a genitália dele. A mulher não. A mulher, ela tem poucas oportunidades para tocar o próprio corpo. Então, nós não olhamos para a nossa vulva, nós não conhecemos a nossa vulva, nós não conhecemos os pontos de prazer da nossa vulva. Nós não somos educadas para tocar na vulva, muito pelo contrário. Nós somos educadas para sentar de perninhas cruzadas, a mulher não pode sentar de pernas abertas, a genitália da mulher tem que ficar muito escondida, não é? A criança pequenininha, quando é menino, pode fazer pipi na rua, a mulher não pode, a menininha não pode. Então, a gente tem toda uma repressão aí e toda uma dificuldade em entrar em conexão com a nossa genitália. Então, o Tantra me ensinou a reconhecer a minha genitália. Olhar para a genitália e tocar a genitália, e conhecer a genitália e conhecer os meus pontos de prazer. Por isso que eu falo que ele é muito especial para as mulheres. E aí a gente conhece os orgasmos múltiplos. Os orgasmos múltiplos são de fato, gente, orgasmos múltiplos, é um após o outro. Na massagem tântrica a gente consegue isso. Então, e é muito interessante porque a gente entende que o orgasmo, ele não é só uma experiência de prazer.
O orgasmo na massagem tântrica, ele é uma experiência espiritual, ele é uma experiência de cura, é uma experiência de libertação, é uma experiência de conexão com o nosso feminino, é uma experiência de conexão com o nosso poder. Quando você passa por essa experiência, aquela energia concentrada na genitália, ela se espalha por todos os chakras do nosso corpo. E o objetivo do Tantra é esse, é espalhar essa energia orgástica para todo o nosso corpo. E isso se traduz depois numa sensação de bem-estar muito grande, de autoconfiança, de autoestima, de empoderamento do feminino. Então é muito especial. É uma experiência muito especial. Então esse aceitar e deixar fluir, esse entender que todo o meu corpo é orgástico, isso dá muito poder para o feminino, não é? A gente consegue entrar em conexão com uma energia que estava ali, mas estava só uma fagulha, e de repente a gente explode, e a gente usa toda essa energia na nossa vida como criatividade, para resolver os problemas, para tomar decisões, para nos colocar em primeiro lugar, para olhar para a gente com mais amorosidade, para olhar para a gente com muito mais amor. Então é realmente uma experiência assim, muito especial para a mulher. Bom, a outra coisa que eu aprendi com o Tantra foi não querer entender o outro. Não querer decifrar o outro. Eu aprendi com o Tantra que eu preciso me entender, que eu preciso me compreender. O movimento é entrar em conexão com a minha essência, com o meu eu, com a minha consciência, com os meus valores, com as minhas crenças. Então, o Tantra me ensinou a olhar para mim e não me preocupar, não ficar focado em compreender o outro. O outro é o outro. O outro eu só preciso respeitar. Eu não preciso decifrar o outro. Eu preciso respeitar. E aí surge uma outra palavra que eu aprendi com o Tantra, que é aceitar. Aceitação. A gente aceita o outro. Porque não é justo querer mudar o outro e é um investimento falido querer mudar o outro. A gente não muda o outro, mas a gente tem um potencial enorme para mudar nós mesmos. E pode ser uma frase clichê, mas é extrema verdade. Quando a gente muda, o mundo muda. Quando a gente muda as nossas atitudes, quando nós mudamos o nosso comportamento, o mundo muda. As pessoas mudam com a gente. A gente começa a perceber as experiências por uma perspectiva bastante diferente. Então, compreender que eu não vou mudar o outro, mas que eu posso mudar a mim mesma, me dá um poder enorme. Me dá um poder muito grande. Então, isso também eu aprendi com o Tantra. E por final, né, para a gente poder finalizar aqui, os meus aprendizados aí com o Tantra, se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer. Eu aprendi que a minha vida é muito valiosa e que eu tenho responsabilidade por ela, autorresponsabilidade. Então, autorresponsabilidade significa que tudo que acontece na minha vida, eu permito, eu dou permissão. Eu dou permissão para as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu dou permissão para as experiências que acontecem na minha vida. Eu dou permissão para tudo isso. Então, a diferença, quando eu encontro um problema, a diferença está em como eu vou interpretar esse problema. Em como eu vou interpretar aquela situação que eu estou vivenciando. Então, eu tenho o poder. Babi tá falando que pena que perdeu o horário. Pois é, a live ela fica salva 24 horas, mas eu também salvo e jogo lá no meu canal do YouTube, tá? Depois você pode assistir ela completinha lá no YouTube ou aqui no Instagram, fica disponível por 24 horas. Lá no YouTube, o meu canal é Natasha Fiel. Pode acessar,
Tem vários vídeos lá e esse aqui vai estar lá daqui a pouquinho. Então, por último, eu aprendi isso no Tantra. Eu aprendi que eu sou responsável pela minha vida. Eu aprendi que tudo que acontece é responsabilidade minha. E, gente, isso dá um poder tão grande, tão grande. É uma experiência maravilhosa. Agora, uma observação que eu quero fazer para vocês. Quando eu não sou terapeuta tântrica, tá? Eu não faço a massagem tântrica, não sou terapeuta tântrica. Por que eu tô falando aqui do Tantra? Porque eu trabalho com terapia sexual. Eu trabalho com a psicanálise. E o Tantra, ele é uma abordagem breve. Ele é um modelo de terapia breve. Então, é muito interessante você vivenciar o Tantra e depois trabalhar as questões que vêm à tona na terapia, na psicanálise. É muito interessante a gente poder conversar, a gente poder trocar ideia com um profissional, a gente passar pela psicanálise para poder compreender essas mensagens que estão no nosso inconsciente. A psicanálise trabalha basicamente com isso, tirar do inconsciente e trazer para o consciente. A gente compreende essas emoções que vêm à tona no Tantra. Então, é uma terapia breve e ela é muito intensa e é muito linda e é muito especial, principalmente para as mulheres. A gente ainda tem um tempo aqui, porque a live no Instagram ela encerra com 1 hora, mas a gente ainda tem um tempo aqui e aí eu vou explicar para vocês como é que a massagem tântrica funciona. Vou explicar de uma maneira muito rápida. Algumas pessoas falam para mim assim que ficam muito envergonhadas porque quem vai receber a massagem fica nu. Então, algumas pessoas falam, Natasha, eu não tenho coragem de fazer porque eu vou ficar nu, vai tocar o meu corpo. Então, uma observação que eu faço para vocês é o seguinte: pesquise o terapeuta que vai te atender, porque a troca de energia é muito grande. Então, não faça terapia tântrica com aventureiros. Não faça com quem você não conhece a formação. Então, investigue a formação do seu terapeuta, peça referências desse terapeuta, porque assim você não vai correr nenhum risco. Existe sim uma linha muito tênue ali na terapia tântrica. Então, algumas coisas para você observar. O terapeuta, ele fica vestido o tempo inteiro. Ele não tira roupa hora nenhuma. O terapeuta é vestido o tempo inteiro. A pessoa que está recebendo a massagem é chamada de interagente. Então, o interagente fica nu. E a massagem, ela tem algumas etapas. Na primeira etapa, chamada de sensitive, você recebe toques muito, muito sutis por toda a pele. Então, é uma massagem onde vai acordar o seu corpo. É uma massagem essa parte da massagem tântrica, ela tem esse objetivo de sensibilizar, de acordar áreas do seu corpo que estavam adormecidas, que não são tocadas. A sensitive, ela é uma etapa super importante. E aí você, conectada com o seu corpo, você vai perceber que tem áreas do seu corpo que podem te dar muito prazer e você não toca, você não descobre. Então, quando a gente vai para uma relação sexual, a gente está desconectado, por exemplo, do cotovelo, da parte posterior das pernas, por exemplo, dos pés, dessa parte entre os dedos. São áreas do nosso corpo que nós estamos desconectados, justamente porque nós aprendemos na pornografia a focar na genitália. Então, na sensitive, você acorda para essas áreas que muitas vezes a gente se encontra desconectada na relação sexual. Então, tem essa parte da massagem sensitive. E aí o terapeuta te pede permissão para ir para a próxima etapa, que é a massagem na genitália. E ele vai tocar em pontos de prazer para acender essa energia sexual, para fazer vir à tona essa energia sexual. Depois tem uma outra parte que é onde o terapeuta pode usar alguns instrumentos, pode fazer uso de alguns vibradores.
para te ajudar, para ajudar a mulher a chegar nesses orgasmos múltiplos. E por último, a última etapa é o que eles chamam de G-spot, né? Que é a introdução no canal vaginal. Então, em resumo, é assim que acontece a massagem tântrica, mas é muito importante deixar claro que ela é completamente diferente de uma relação sexual. Completamente diferente. Todo aquele movimento orgástico que acontece, ele é um movimento que ele acorda uma memória emocional, celular que nós temos no nosso corpo. Então é muito natural, durante a massagem, em qualquer das etapas, vir à tona algumas emoções, como medo, como tristeza, como raiva, e é para que essas emoções venham à tona mesmo, porque assim você dá permissão para a cura. A gente não precisa entender medo do quê, entender raiva do quê, a gente não precisa entender por que aquelas emoções, elas estão vindo à tona, a gente só precisa deixar fluir. Lembra que eu falei que uma das coisas que eu aprendi é deixar fluir, é não controlar, é não julgar, então deixa fluir, deixa vir à tona. E aí a gente descobre, gente, que a nossa cura está no nosso próprio corpo. Nós temos esse potencial, nós não precisamos buscar fora, tá tudo dentro. Então, escolher um terapeuta credenciado, escolher um terapeuta bem formado é fundamental. Eu coloquei nos meus stories o nome de alguns terapeutas que eu conheço, que eu tenho referência, que me atendem. Então, eu coloquei o nome deles ali. Vocês podem olhar lá nos stories, entrar no Instagram deles, tem lá o nome do Eduardo, da Mirlene, da Cíntia, do pessoal do Mundo Tantra. Que são pessoas que eu conheço, que eu tenho referência, que me atendem, são pessoas da minha extrema confiança, então são terapeutas que você pode contar com eles, né? Mas é muito importante identificar a formação do terapeuta e pedir referência desse terapeuta. Então, meus amores, essa é a temática que eu queria trazer para vocês hoje. Atendendo a pedidos, estou aqui compartilhando essa experiência com vocês. Dizer para vocês que fazer terapia é um presente que nós damos para nós mesmos. Fazer terapia é procurar uma vida mais livre, uma vida mais leve. A gente é educado com um bocado de crença limitante, com muitos pensamentos que impedem a gente de viver uma vida fluida, de viver uma vida leve. A gente é criado sexualmente com muita castração, então é muito bom quando a gente se permite sair dessa energia da castração, dessa repressão sexual. A gente tem toda uma cultura de repressão sexual que nos impede de viver plenamente todas essas maravilhas que o universo traz para nós. E toda essa maravilha que está dentro de nós. A gente já tem tudo que a gente precisa para ter uma vida fluida. Basta que a gente conteste algumas crenças. A gente precisa reconhecer essas crenças, reconhecer essas limitações que são impostas para nós. Cissa tá aí, um beijo, Cissa, linda, uma coach maravilhosa. Que bom, que honra, Cissa, você aqui, meu girassol. Então é isso, não é? A gente cuidar da nossa alma, cuidar da nossa energia, cuidar da nossa psique. Eu sou apaixonada pela psicanálise, eu gosto muito da abordagem psicanalítica, não sou uma psicanalista convencional, sou uma psicanalista que eu uso tudo que eu aprendo por aí, nos diversos treinamentos que eu já fiz, nos diversos cursos que eu já fiz. Então, eu acho que é isso, nós somos complexos e a gente precisa mesmo ser multidisciplinar, estar aberta a tudo isso que o universo tem para nos oferecer, para que a gente tenha uma vida melhor. Nós não nascemos para sofrer, nós não vivemos para pagar penitência, nós vivemos para aprender a amar.
O sentido da vida é aprender a amar. O sentido da vida é dar e receber amor. Nós não vivemos para sofrer. Nós não precisamos da penitência para a salvação. A gente só precisa aprender a amar. Amar a nós, amar ao próximo, deixar a vida fluir. Esse é o sentido da vida, não é? E fazer terapia nos permite aprender a amar. Fazer terapia nos permite aprender a fazer essa troca com a vida. Essa troca que nos enriquece. Então, meus amores, é isso. Vou finalizando por aqui. Isso, Cissa. Vida não é penar. Isso. Vida não é penar. Vida é amar. É ser feliz. É perseverar. Isso aí, Cissa. Perseverar no amor. Nós estamos aqui para viver o amor, não é? Sexo não é pecado, sexo é uma bênção divina. Eliana, linda, que bom você aqui, um beijo. Eliana também conhece o Tantra, essa maravilha que é o Tantra, não é, Eliana? Então, meus amores, eu fico por aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, pela troca de vocês. Essa live fica aqui disponível por 24 horas, mas ela também vai estar disponível lá no meu canal do YouTube, Natasha Fiel. Entra no canal, se inscreva, clica no sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. E lá tem outros vídeos também. E, enfim, semana que vem a gente volta aqui com mais conteúdo para vocês. Um beijo, um ótimo final de semana e olha, aproveita sexta-feira para relaxar. Semana tá terminando. Se permita dar e receber amor.